Preparar aqui minha voz. Boa tarde, caro telespectador da Mostra de Profissões MSE. Estamos aqui ao vivo no 13º dia para apresentar mais 4 cursos, que são eles: Enfermagem, Administração, Design e Medicina Veterinária. Desde já, agradeço a sua participação e quero agradecer também a disponibilidade dos voluntários. Hoje iniciaremos com Enfermagem. Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Além de não esquecer de ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações do canal. Nos siga nas redes sociais e aproveite mais um dia. Muito obrigado pelo acesso e curta. É isso. Oi, gente. Bom, vou falar aqui sobre enfermagem, né? Como vocês podem ver na tela. Coloquei algumas palavras que representam a enfermagem, que é empatia, humanização, paciência, amor, doação, a luta pelos nossos direitos, né? Porque, na verdade, não é só cuidar. Precisa ser a junção de tudo isso. Falar um pouquinho sobre o curso. A duração média do curso de enfermagem, normalmente, é 5 anos. Mas tem algumas faculdades e algumas exceções que são 4 anos e 4 anos e meio. Por isso que eu coloquei que a duração média é de 4 anos. Mas isso é a maior parte, nas maiores universidades, é 5 anos. O estágio do curso é obrigatório, 800 horas obrigatórias de estágio. O tipo de formação é bacharel. E a grade curricular inclui tanto disciplinas práticas como teóricas, como anatomia, histologia, embriologia, semiologia, e existe a residência da enfermagem, que é pós-graduação. São 2 anos de curso, que a gente sai especializado, né, no que a gente tem interesse, que existe uma demanda muito grande, e 80% da carga horária da residência é prática, porque é a educação voltada para a prática para nos preparar, entendeu? Bom, falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho da enfermagem. O mercado de trabalho ele é muito amplo e ele só vem crescendo desde 2009. E agora, no período de pandemia, nós tivemos 6 semanas de aula remota e tivemos algumas palestras. E muitos professores citaram, né, que a partir de depois dessa pandemia, o mercado de trabalho da gente só vai tender a crescer mais ainda. Porque, na verdade, eu acredito muito assim, que nenhuma máquina, nem nada vai poder substituir o que o enfermeiro faz, que é o amor, o cuidado, a empatia, se entender com o paciente, porque não é só a gente chegar lá e cuidar, né? A gente precisa se entender com o paciente. Então, isso só a gente mesmo consegue, né? Existem as especializações, as especializações que têm mais demanda no mercado de trabalho hoje em dia é urgência e emergência, UTI neonatal, UTI adulta, pediátrica, a área da pediatria, por si só, obstetrícia e cirurgia. Mas ainda tem muitas outras oportunidades, especializações. Uma das que está mais em ascensão, chegando agora no mercado com tudo, é a de estética, enfermagem estética e nefrologia. O piso salarial e as áreas de trabalho é uma das nossas lutas, porque ainda não existe o piso salarial de horas de trabalho na enfermagem. O enfermeiro trabalha 36 horas semanais e não tem um piso salarial para isso, entendeu? Então, a luta está sendo para que exista o piso salarial em 30 horas de trabalho. O COREN é o Conselho Regional de Enfermagem. A gente precisa estar cadastrado nele para poder exercer a profissão. O COFEN é o Conselho Federal de Enfermagem. E o Sindicato dos Enfermeiros, ele é a parte que fica responsável pelas nossas lutas, por greves, por decidir o que é que a gente precisa, por ir atrás do que a gente precisa, né? E os concursos é uma área com muito concurso, muita oportunidade de concurso. Um dos concursos que o pessoal mais visa é a EBSER. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu, particularmente, só ouvi falar depois que entrei na faculdade, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E o salário da EBSER
do enfermeiro chega a 14 mil. Então, muitas vezes ele é muito disputado. Eu também trouxe para vocês uma pesquisa feita com 1,6 milhões de profissionais de enfermagem. Foi a maior pesquisa feita até agora com os profissionais pela Fiocruz, onde a gente vê que a maior parte dos profissionais são mulheres e a concentração de profissionais de enfermagem está em uma demanda maior no Sudeste, e o Nordeste tem a menor demanda de profissionais. Dá para acreditar, gente? A gente está num canto que menos tem profissionais de enfermagem, então o mercado para a gente top. E aqui eu também estou trazendo a vocês que os profissionais se encontram mais na área pública, nos hospitais, trabalhando em hospitais públicos, na parte pública do tudo, né? E os menores profissionais se encontram na docência. As dúvidas mais frequentes que a gente escuta, assim, as pessoas que estão entrando, é a nota de corte, né? Que a gente sempre fica com aquele receio, aquele medo. Meu Deus, quanto será que eu vou precisar tirar no Enem para entrar na enfermagem? Bom, nota de corte fica entre 650 a 700. Só teve um ano que a nota foi 879, mas já fazem alguns tempos que já fazem 2, 3 anos que não é assim. A nota de corte desse último ano aqui em Natal, no Natal, na UFRN, foi de 689, se eu não me engano. E a segunda maior nota de corte de enfermagem foi na UFRN também, só que no campus de Santa Cruz, que foi 789. Outra dúvida que o pessoal também tem muita é sobre qual especialização de enfermagem recebe mais, tem um salário melhor. E hoje, no mercado, fora os concursos, né, as especializações que estão com melhor salário é a de nefrologia e a de UTI, que os salários estão a partir de R$7.000. TCC é obrigatório? TCC é obrigatório, gente. TCC é obrigatório, independente da faculdade. Algumas faculdades dividem em 2 semestres o TCC e outras é apenas em um mesmo, mas é obrigatório. Qual é a importância da enfermagem? Bom, essa pergunta, eu às vezes digo, não acredito que eu estou escutando essa pergunta, porque eu acho que é muito óbvio, né, a importância da enfermagem. O enfermeiro, ele está ali para cuidar, para promover a saúde, a segurança, o bem-estar do paciente. Então, ele está em contato direto com o paciente. Então, acho que a importância da enfermagem já está descrita nisso, né? No que é a profissão. E outra dúvida sobre o salário. Sobre isso eu tenho um comentário. Eu acho que a gente tem que visar muito o salário do enfermeiro. É bom sim, a gente não escuta isso, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante frisar é que muitas vezes a gente pensa só no que a gente vai receber em dinheiro, que eu sei que é importante para tudo, só que a gente não visa o nosso bem-estar. Será que a gente vai ser feliz em uma profissão em que a gente vai estar recebendo rios de dinheiro, mas não é realizado? Eu não me veria, estava falando até com os meninos, eu não me veria nunca fazendo física ou engenharia. Poderia ser o maior dinheiro do mundo. Eu estou fazendo enfermagem, eu estou vivendo um sonho e não sei, pode ser que futuramente o salário esteja menor, pode ser que esteja melhor, mas sei que eu estou realizada, então isso para mim conta muito. E outra dúvida que eu esqueci até de colocar aqui é sobre essa questão de diferença de técnico para enfermeiro. A diferença entre técnico de enfermagem e o enfermeiro é que o técnico ele só tem 2 anos de formação. Então, ele precisa que o enfermeiro fique supervisionando, entendeu? Algumas coisas, porque como o tempo de formação é menor, ele precisa de supervisionação, essa palavra aí, maior. Assim como o auxiliar de enfermagem, que ele é supervisionado pelo técnico. E eu queria saber quais são as dúvidas de vocês em relação ao curso, que eu estou vendo aqui que já tem. Ana Beatriz perguntou-se, dentro do campo de trabalho, no que diferencia os enfermeiros e os técnicos? Foi isso que eu acabei de falar, né? Como o técnico ele tem uma formação menor, de 2 anos, então ele é supervisionado pelo enfermeiro. Tem alguns procedimentos que eles não podem fazer,
e nós fazemos, e como tem alguns procedimentos que só eles fazem. Mais alguma dúvida? Bom, eu trouxe aqui também alguns mitos e verdades sobre a enfermagem. E vamos lá. O primeiro mito é o que eu estava falando aqui agora, né? Sobre a remuneração baixa. Na realidade, o piso salarial ainda não existe, sendo que o enfermeiro não recebe menos que 3 mil, a maioria não recebe menos que 3 mil reais. Infelizmente, ainda existem muitos hospitais que não dão a devida atenção, né, para o enfermeiro. Infelizmente, o Brasil, o mundo ainda não dá a devida atenção que a enfermagem merece. Mas, em grande parte, a remuneração não é baixa. Outro mito é que o enfermeiro é ajudante do médico. Gente, sério, fala sério. Eu pago uma disciplina, paguei 2 disciplinas, na verdade, que é o Saci e o Potim. O Potim eu ainda não terminei, né, por conta do coronavírus, mas essa disciplina eu acho ela muito interessante, sabe? Porque a gente aprende nela que todas as profissões juntas, elas fazem tudo junto, entendeu? Tipo, não tem um subordinado a ninguém. O enfermeiro precisa do médico, o médico precisa do enfermeiro, que precisa do nutricionista, que precisa do fisioterapeuta, que precisa do dentista. Todos trabalham em conjunto. Então, ninguém é ajudante de ninguém. É um trabalho em conjunto, entendeu? Quando você escutar alguém falando isso, você fala que é um trabalho em conjunto, porque não existe ajudante de médico, entendeu? Outro mito é que é uma profissão exclusivamente feminina. A princípio, a enfermagem surgiu voltado só para as mulheres, que eram as mulheres que não tinham a vocação para o casamento e elas eram direcionadas aos cuidados. Sendo que hoje, já fazem alguns anos que isso não existe mais. A gente vê os homens entrando aí com tudo no mercado de trabalho e isso é muito bom, porque a gente precisa quebrar esses mitos que existem na sociedade, né? Que inclusive tem uns comentários que são muito desagradáveis sobre a questão do homem na enfermagem, e a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Não é uma profissão só feminina, viu, meninos? Quero vocês lá. Trabalho é exclusivamente hospital. Outro mito. A enfermagem, o mercado de trabalho vem ampliando bastante, né, ultimamente. A gente tem trabalho em pesquisa, a gente tem um trabalho domiciliar, tem um trabalho em resgate, que o resgate não só dos pacientes, como também de órgãos, para doação de órgãos, que é um trabalho muito honrado, que o enfermeiro precisa ter todo aquele cuidado com o órgão que está sendo transportado, para que ele chegue a tempo, enfim, tudo isso. E tem também uma nova especialização, que eu até comentei aqui, que é a forense, a enfermagem forense, que trabalha na área criminal, como perito criminal. Então, também não é dentro do hospital. Outro mito que tem em relação ao ajudante de médico, que é a segunda opção de médico. Óbvio que a gente tem muitos colegas de trabalho ou colegas de classe que queriam fazer a medicina. Só que a gente precisa acabar com essa rivalidade que existe entre a enfermagem e a medicina, porque tudo bem você querer ser enfermeira e tudo bem você querer ser médico. A gente precisa das duas profissões, entendeu? São duas profissões muito importantes que trabalham em conjunto. Outro mito é que a gente só aplica injeção. Eu não sei se vocês, quando falam, eu quero ser enfermeiro, aí a pessoa fala, só vai aplicar injeção. Não é bem isso, gente. A gente faz muitas coisas. A gente trabalha na ala cirúrgica, a gente trabalha na urgência de emergência, em estética. O ramo da enfermagem é muito grande. Outro mito é essa questão de, quem vai fazer enfermagem não pode ter frescura. Não, gente, não é isso. Porque, afinal, a gente não é uma máquina, né? Nós somos seres humanos. Então, sempre vai ter alguma coisa que você não vai se sentir confortável em fazer, algum procedimento que você não se sente confortável em fazer. E tudo bem, a gente não é uma máquina. A gente se entende lá com os colegas e, na necessidade, a gente vai. Mas se a gente não se sente confortável, a gente não é obrigado. E outro mito é que a gente precisa fazer o técnico antes de começar o curso de enfermagem. Na verdade, não é isso. Se a gente quiser fazer só o técnico, pode fazer só o técnico. Se quiser fazer só o curso de enfermagem, pode. Como se quiser fazer os dois, pode.
Tô vendo que tem algumas dúvidas aparecendo. Na minha opinião, Ana Beatriz Hermínio, o enfermeiro sofre muita pressão psicológica? Bom, essa pergunta é bem interessante, Beatriz, porque ela é Beatriz, né? Não tô errando, não, né? É. Porque eu acho que sim, na verdade sim, porque eu fiz um trabalho agora, um artigo, que eu estava falando exatamente sobre isso, a questão psicológica dos enfermeiros nesse período de pandemia. E a gente sofre a pressão psicológica não só dos familiares, né? Dos nossos familiares também, dos familiares dos pacientes, do paciente em si, que é a vida dele, né? É o amor de alguém, é a vida de alguém. Os nossos superiores precisam de saber uma nota da situação. Então, querendo ou não, a gente sofre sim, uma pressão psicológica muito grande, que a gente precisa de uma força emocional muito grande, que eu até coloquei aqui nas verdades. É uma profissão que a gente vive na ambiguidade, a gente não sabe se vai ser um dia que a gente vai, os pacientes vão ficar tudo bem, ou se a gente vai perder um paciente que a gente era próximo, ou se a gente vai perder um paciente que a gente lutou muito por ele. A gente precisa ter uma força. Mas não somos máquinas, né? Vamos lembrar sempre disso. Outra dúvida que apareceu aqui, que é como é a questão dos plantões. Eu ainda não sou enfermeira formada, né? Ainda estou fazendo faculdade. Só que é isso que eu falei, não existe o horário, a questão do horário de trabalho ainda. Então, os pacientes, às vezes, os plantões, às vezes, ultrapassam 48 horas, mas na maioria, na grande parte, é só de um dia 24 horas mesmo, os plantões. Essa é uma dúvida bem interessante, porque como eu não estou trabalhando ainda, eu não sei muito, mas minha tia e a mãe da minha colega, próxima aqui, as duas são enfermeiras e eu vejo que elas passam 24 horas no plantão, mas também tem colegas delas que passam mais de 24 horas, 36, 48, enfim. Mas isso é uma luta que a gente vai vencer e vai conseguir nosso horário de trabalho direito. Osmar Neto. Poderia repetir as especializações que recebem a melhor remuneração? Hoje, atualmente, é UTI, a especialização voltada para UTI, e a nefrologia, tá? Como também os concursos. O concurso da área da Marinha recebe muito bem, da PM recebe muito bem, e a EBC, muito bem também. Na verdade, a EBC é um dos que mais tem uma remuneração melhor. Manuela Ribeiro, você perguntou aqui, para atuar na enfermagem forense, precisa fazer algum concurso ou alguma especialização a mais? Não, precisa não. Na verdade, você precisa fazer a especialização, né? Como todas as outras. A gente precisa se especializar antes de ir diretamente para ela. Mas não precisa fazer concurso nem nada. Você precisa fazer o concurso para conseguir um trabalho na área. Mas para se especializar em si, só a especialização mesmo. Manuela perguntou, né? Ana Beatriz, o enfermeiro pode acompanhar qualquer tipo de cirurgia quando está acompanhando alguma cirurgia? O que exatamente ele faz? Sim, ele pode sim. O enfermeiro especialista na área de cirurgia, ele está ali para auxiliar de pediatria, enfim. Ele está apto para qualquer uma dessas. E, na realidade, essa sua pergunta, a sua segunda pergunta, o que ele faz, o que exatamente faz, é uma que eu também tenho uma dúvida, uma certa dúvida a respeito disso. Mas eu vou salvar seu nome, Ana Beatriz Hermínio Nicásio. Vou pesquisar você depois e vou te responder essa questão, porque também é uma dúvida muito grande minha e eu não consegui achar, assim. Então, vou te responder depois, tá bom? Prometo que vou responder. E enfermagem forense tem um mercado bom em Natal? Em Natal, exatamente, não. Na verdade, como é uma questão em ascensão agora, o mercado de trabalho é melhor em outras cidades, em cidades maiores, ou no exterior. No exterior, na verdade, é mais bem reconhecido. Mas, se Deus quiser, eu acredito, eu como estudante, eu acredito muito que é uma área que tende a crescer bastante aqui no Brasil. Agora eu vou falar um pouco sobre as verdades, né, da enfermagem,
que é a enfermagem tem a residência e especialização, que antes a gente achava muito que era só para voltar para a área da medicina. Essa parte do sem enfermeiro, o hospital não funciona. Isso é muito verdade, porque a gente está a par de muita coisa lá dentro. Eu vou até fazer uma comparação engraçada. Não sei se vocês já assistiram Grey's Anatomy, mas tem um episódio que as enfermeiras fazem uma greve, porque elas não eram bem reconhecidas e tudo mais. E o hospital simplesmente para de funcionar. Enfermeiro pode sim dar diagnóstico e prescrever medicação na área da saúde pública. E a demanda da força emocional é muito grande, como alguém já me perguntou aqui, né? A gente precisa ter uma força emocional muito grande. E aqui surgiram algumas outras perguntas. A residência de enfermagem é igual a do médico? Cada uma tem seu jeito de ser, né? Na verdade, enfermagem e medicina são dois cursos parecidos, mas não são iguais. Então, a residência também não é igual. É voltada para a especialização e tudo mais, mas existem algumas diferenças, até porque o trabalho do médico e do enfermeiro, existem algumas diferenças entre eles, entendeu? Então, não é igual. É muito semelhante, mas não é igual. Durante o curso, vocês são preparados psicologicamente para situações dentro do campo de trabalho? Somos sim. A gente tem inclusive agora estava pagando uma matéria de psicologia. Eu estava pagando uma matéria muito interessante, que ainda é optativa, só que o professor está lutando para colocá-la como obrigatória, que é tanatologia, que a gente estuda o processo da morte e do morrer. E entender e aprender como se comunicar com o paciente, a família do paciente que está nesse processo do morrer, da morte, que na verdade não é uma situação fácil, né? Mas a gente sim, e a gente paga também ética e bioética, que é voltado para isso também. Então a gente é bem preparado, só que a gente sabe que a realidade é diferente, né? Eu acho que quando começar os estágios vai ser mais. E pronto, vou anotar seu G. Minha experiência pessoal, vou trazer aqui um pouquinho para vocês. Sempre foi um sonho para mim fazer enfermagem, eu sempre me vi na área da enfermagem, principalmente porque minha madrinha ela faz enfermagem, e eu admiro muito, sabe? Eu admiro muito a área da saúde no geral, e sempre foi um sonho, enfermagem principalmente. Nunca pensei em outro, para ser sincera. O primeiro semestre foi um pouco de correria, porque eu estudo lá na UFRN, então, como vocês sabem, lá é um mundo, né? Eu indico vocês conhecerem a faculdade de vocês antes de vocês irem, independentemente de qual seja, porque isso é tentar fazer uma rotina, não se matar de estudar, porque a gente precisa ter a nossa vida também, né? Mas também não deixar acumular, porque a gente acha que não vai precisar, que tipo no ensino médio, né? A gente pensa, não vamos precisar disso lá na frente, mas a gente vai precisar disso lá na frente, eu garanto a vocês. Então, sempre bom a gente se organizar. Tipo, eu faço muito assim, sexta-feira de noite eu não vou estudar, mas sexta-feira de tarde eu vou estudar. Então, sexta-feira de tarde eu vou estudar bastante para sexta-feira de noite eu sair. Sábado de dia eu não vou sair. Então, eu vou estudar para sábado de noite eu sair. Tipo assim, sabe? Quem gosta de sair, enfim, quem não gosta também, não se mata. Façam sua rotina, contanto que vocês não deixem acumular e também não enlouqueçam, porque nada em excesso faz bem, né? E uma coisa que eu acho muito chata é essas questões das perguntas e especulações que as pessoas tendem a fazer quanto a enfermeiro, que é muito inconveniente, né? Na verdade, as pessoas acham sempre que o enfermeiro é frustrado, só que não. Muitas vezes a gente tá cansado. É uma profissão que exige muito da pessoa, né? Então, os profissionais não são frustrados, não são médicos frustrados. São pessoas que tinham noção de estar ali, chegaram ali, mas como seres humanos, todos têm seus dias, né? E é isso, eu tô amando o curso. Alguns colegas meus que tinham interesse em outros cursos, como odonto, nutrição, med, enfim, estão apaixonados pelo curso. Deem
deem a chance ao curso, porque realmente é incrível. Você, não só a questão eu ainda não estou trabalhando, né? Ainda não sou formada, ainda estou no início, sendo que a gente já teve a gente pagou algumas disciplinas agora no início, como eu falei, que é o Saci e o Poti, e eu tive a experiência, a oportunidade de ter o contato com a população, então é uma coisa incrível, sabe? Você vê, assim, o poder que a gente tem de cuidar de alguém, de salvar uma vida, é muito incrível, sério, eu sou muito apaixonada. E eu acho que quem tiver vontade, quem tiver o sonho, quem tiver em dúvida, você não vai se arrepender. É um curso que vale a pena, assim, mesmo que tenha tudo, assim, todas as outras coisas valem muito a pena. E para finalizar, eu trouxe, deixa eu só ver outras perguntas aqui que surgiram. Você pode estagiar em hospitais psiquiátricos ou maternidades? Sim, na verdade, tem algumas disciplinas que a gente paga só voltada para essas áreas e vamos fazer estágio nesses hospitais. E a gente pode sim estagiar em hospitais psiquiátricos ou maternidades. Na verdade, a maternidade é o que mais tem estagiários de enfermagem. O curso é integral na FRN? É sim, é integral. No primeiro semestre, a gente tem alguns dias, uns tempos mais livres. Segundo semestre é um pouco mais de correria e assim vai, mas é integral. Mas se a gente se ajeitando, dá tudo certo. E eu trouxe aqui para vocês essa frase, que é: o cuidado é para a enfermagem a essência de suas práticas e o aspecto predominante que a distingue das demais profissões na área da saúde, definida como arte, técnica, intuição e sensibilidade. E eu trouxe também 2 videozinhos para vocês que minha professora me passou e eu fiquei encantada. Então, vou botar aqui para vocês agora. Eu acho que vai dar certo, né? Espero que dê certo. Espero mesmo para dar certo. Espero carregar aqui. Será que deu certo, hein? Deixa eu ver aqui se deu certo. Eu acho que não vai dar certo, gente. Eu mostrar pra vocês o vídeo. Ai, que triste. Eu queria muito que vocês vissem. Deixa eu ver aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir ver o vídeo agora. Mas, enfim, façam as perguntas para mim que eu vou responder. E o vídeo eu vou falar o nome para vocês assistem depois, que é a Humanização na Enfermagem, que é de Raquel, uma moça chamada Raquel. E o outro é... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eita, saiu até da página, meu Deus. Desculpa, gente. Vergonha. O outro vídeo, deixa eu falar pra vocês qual é. Carregando. Vou falar já o outro nome. Empatia. A conexão humana com o paciente. Depois vocês procuram esses vídeos, é muito, muito incrível, vocês vão gostar. Eu vou responder algumas perguntas, se vocês tiverem. Eu vi que a Maria Luísa perguntou: qual foi sua melhor experiência no curso até agora? Sou suspeita a falar, porque eu amo. Mas essa questão do Saci que eu falei a vocês foi a minha melhor experiência, de verdade. A gente ia todos os dias, todas as quintas-feiras de manhã pro posto de saúde de nossa escolha. E a gente sempre fazia atividades com a população. Era muito, muito bom, sério. Porque a gente via como o pessoal tinha um carinho por a gente e como o que a gente fazia diferença para eles, sabe? Tive a oportunidade de conhecer não só eles dentro do OBS, como tive a oportunidade de conhecer eles nos lares deles. Então foi uma experiência assim que me marcou muito. Eu acho que foi um divisor de águas na minha vida pessoal e para me enxergar
o curso de outra maneira. E também outra experiência muito boa foi pagando a matéria de anatomia, que na verdade foi, não sei nem explicar. A gente pegou um professor muito bom, então tudo que a gente pagou com ele assim, ele fazia questão de não ser só a matéria, entendeu? Então somou muito para mim. Eu acho que foi assim, me fez perceber como eu amava. Durante o curso até agora, muitas pessoas desistiram? Não. Sabia que não, a gente começou com 50 pessoas e um saiu porque, na verdade, ele era técnico de enfermagem já, ele não estava conseguindo acompanhar os plantões com o curso. Outro menino saiu porque, eu não me lembro agora, gente, mas ele saiu, não foi por conta do curso. E só um desistiu por conta que queria outro curso mesmo. Mas até agora só 3 desistências. Foram poucas, né? Durante o curso, como é a finalização do curso? Um TCC, monografia? Eu ainda não sei, gente. Sério mesmo isso, eu não sei. Mas eu sei que a gente tem um TCC dividido em 2 etapas. Os professores ainda não nos explicaram, mas é basicamente a gente vai escrever um artigo e vai botar o artigo em prática. Aí eu não sei explicar a vocês, porque isso realmente eu sou um pouco, não sei sobre o TCC. Infelizmente, eu queria muito saber para falar a vocês, mas não sei. Eu tive a experiência agora com a matéria, que era a Introdução ao Estudo Científico, e ela falou só essa questão de que vamos fazer um artigo e vamos botar ele em prática. Após o estágio, tem que desenvolver algum relatório? Sim, todos os estágios precisam de relatório. Não só na faculdade, como no trabalho. A gente sempre precisa entregar um relatório, principalmente na faculdade. Todo final de semestre, a gente entrega um relatório completo do estágio. Tem mais alguma pergunta? Não? Esperando aqui para ver se aparece mais alguma para eu responder a vocês, o que eu souber, né? Que Qual foi a parte do curso que você teve mais dificuldade até agora? Foi pagando a matéria de histologia. Eu fui a única pessoa, na verdade, que teve muita dificuldade com essa matéria, mas para mim foi muito difícil. Para mim foi. Eu não sei se foi matéria ou se foi parte. Mas enfim, foi muito difícil. E assim, final de semestre sempre é muito corrido. A gente tem que se virar em 1000, porque é uma correria, são muitas disciplinas, muito conteúdo. Aí, como é uma integral, né? A gente precisa se virar nos 30, mas vale a pena quando a gente vê o resultado. A matéria que eu mais me identifiquei, Ana Beatriz, foi anatomia e fisiologia. Neuroanatomia, para ser mais exata, e neurofisiologia, para ser mais exata. Eu sou apaixonada, completamente apaixonada, sério. Ai, não, eu amo, de verdade. Eu fiquei encantada, assim, foi muito mais do que eu imaginava. Tanto que agora, durante a pandemia, dei uma pesquisada, fiz alguns cursos online, até postei algumas coisas no meu Instagram sobre fisiologia do sono, os neurotransmissores. É muito, muito legal, sério. Foi a matéria que eu mais me identifiquei, eu amo. Como é a interação entre os cursos da saúde? Muito boa, na verdade. Lá no SACI, na faculdade em si, a gente aprende, né, que nós somos uma cadeia, somos juntos, né, a gente precisa um do outro. Então, a interação do pessoal é muito. Todo mundo se ajuda, todo mundo entende que tem o seu lugar. É muito de boa, tranquilo. Em relação ao estágio, é fácil encontrar? Sim, até porque a gente tem uma demanda todo semestre. Lá, pelo menos para mim, assim, é assim, entendeu? E a gente
cumprir aquela demanda. É fácil encontrar o estágio. Só a questão do estágio remunerado que é mais complicado. É mais você entrando em projetos dentro da faculdade, que você consegue mais estágios remunerados. E em faculdade particular também é mais fácil o estágio ser remunerado. Na FRN, o curso dura quanto tempo? Dura 5 anos. São 5 anos de curso na UFRN. Lá são 5 anos. Como eu disse, a minoria das faculdades que fazem entre 4 e 4,5. A grande minoria, porque também é uma demanda de assunto muito grande, entendeu? Então, às vezes, não dá pra gente cumprir só em 4 anos e meio. Maria Luísa, tem alguma matéria de exatas pesada? A gente, assim, pesada, até agora ainda não tive. Mas eu tive uma matéria de genética que pedia alguns cálculos chatos, mas não pesados, e bioquímica. Estou pagando bioquímica. Tem um pouco de cálculo também, mas não é o fim do mundo. É um cálculo. Eu não sou muito dessa área, mas então eu acho que eu posso falar. Não é muito pesado, né? É tranquilo. Mas eu acho que mais pra frente a gente vai ter um pouco mais de cálculo, mais pesado, assim. Não do meu conhecimento, nem ninguém nunca comentou também sobre. Não. Mais alguma perguntinha? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar. O mercado está mais. Quem mais dá empregabilidade hoje em dia é a área privada, mas o mercado público é o mais disputado. Acho que pela questão do salário também, a remuneração é melhor na pública, mas quem mais oferta oportunidades é a área privada, a rede privada. Bia, teve alguma situação dentro do curso que você ficou com medo de errar, por exemplo, aplicar a injeção ou algo assim? Eu ainda não cheguei nessa fase. A gente teve alguns projetos que era relacionado a isso, mas eu infelizmente não pude participar porque eu quebrei meu pé. Aí eu fiquei sem participar, mas a matéria em si é mais um pouquinho para frente, é lá pro quinto período que a gente paga essa disciplina relacionada à aplicação de injeção. Mas nos primeiros períodos, o que você tem assim medo? Na verdade agora tem, mas não. Eu tive medo eu acho que é uma besteira isso. Eu tive medo de mexer com os corpos em anatomia. Eu tinha medo de destruir os corpos, de tirar do lugar, sabe? Enfim. Mas eu ainda não cheguei na parte de aplicar a injeção. Infelizmente. Tinha uma coisa que eu esqueci de falar a vocês, que eu tive uma palestra com o enfermeiro oncologista, sabe? Agora, nesse período suplementar. E ele falou uma coisa muito interessante. A gente escuta muito enfermagem por amor, né? Vocês já escutaram, com certeza. Só que antes de ser enfermagem por amor, a gente precisa fazer com amor. Então, para vocês que vão entrar agora, né? Para mim, que ainda não estou no mercado de trabalho também inserida, é muito importante a gente saber que a gente precisa fazer com amor. Não é só por amor. A gente precisa fazer com amor porque a gente vai encarar muitas adversidades durante o caminho, durante a profissão, durante a especialização, durante a graduação. Então, a gente precisa realmente de amor. Cada trabalho. Qual o estado brasileiro com o melhor mercado de trabalho para a área da enfermagem? Sudeste. O melhor mercado de trabalho hoje é no Sudeste. E a melhor faculdade de enfermagem é no Ceará, a UF do Ceará.
mas mercado de trabalho é Sudeste. Como é o mercado de trabalho para enfermeiro na área pública? É muito bom. Eu tive algumas palestras, né, como eu falei, e o pessoal só tende a elogiar. O mercado de trabalho tem muita oportunidade. O que mais oferta oportunidade é o privado, só que tem muitas oportunidades na área pública, né? Sendo que o salário é bem remunerado, tem muito concurso, abre muito concurso para enfermeiro na área pública. É bom, viu? O mercado de trabalho para enfermeiro na área pública é muito bom. Tanto que é o mais buscado, né? Nos primeiros períodos, o que vocês mais estudam? A gente estuda o corpo humano, assim, no geral, bruto, sabe? Pronto, anatomia, histologia, que é o estudo dos tecidos, embriologia, histologia, embriologia, anatomia, aí a gente estudou biologia, genética, fisiologia, e algumas partes mais teóricas, mas não vinculadas ao curso, sabe? Tipo psicologia. Não é vinculada ao curso, mas é interessante a gente pagar, porque, como vocês perguntaram, como eu falei, é uma área que requer muito emocional, mexe muito com a questão emocional, né? Mais alguma pergunta, gente? Teve alguma matéria do curso que você sentiu um pouco de nojo? Ana Beatriz. Pra ser bem sincera, não, ainda não. Eu pensava que eu ia ficar com meio assim, com anatomia. Só que foi pelo contrário, eu fui igual uma doida pra cima das peças. Só ficava às vezes incomodada com o cheiro. Só que graças ao nosso professor maravilhoso, ele sempre chegava antes da gente e colocava um cheirinho assim, tic, 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 e ficava o cheiro do laboratório mais de boa. Mas não teve nojo de nada. Por incrível que pareça, eu pensava que eu ia ter. Porque eu, não sei se vocês vão achar isso meio doido, mas eu tenho nojo de cabelo. Não cabelo assim, cabelo no geral, assim, cabelo molhado, eu não gosto. E as peças estão molhadas, né? Mas eu lidei de boa, foi tranquilo. A enfermagem pediátrica é mais desafiadora do que a voltada para adulto? Sim. Eu tenho uma professora que ela é especializada na área de pediatria. É mais desafiadora porque, na verdade, eu acho que não é nem desafiadora. É porque, como a gente lida com criança, então tudo com criança é mais cauteloso, né? E é uma área que tem poucos profissionais ainda na enfermagem, sabia? É uma área que precisa de profissionais de enfermagem na pediatria. Não é que seja desafiadora, é que a gente precisa ter mais cuidado, precisa saber, né? Lidar com a criança, dar confiança à criança, porque às vezes a gente acha que não, mas fazer um adulto confiar na gente, às vezes é mais fácil do que fazer uma criança confiar na gente. A gente precisa entrar no mundo dela, a gente precisa entender que para elas aquela agulhazinha pode ser o fim do mundo, como também pode ser um poder super secreto delas. Então, acho que na verdade a gente precisa ter muito humanização para essa área. E aí, gente, quais perguntas vocês querem saber sobre o curso? Me perguntem que eu estou aqui para respondê-las. Sim, eu vou salvar aqui o estudo da Bia. A partir de qual período vocês começam a estagiar? A gente está, assim, pagando as disciplinas,
Porque quando a gente está pagando as disciplinas, a gente também faz estágio pela disciplina. Só que a partir do quarto período, a gente já pode estagiar livremente. Por exemplo, no SAMU, às vezes eles pegam estagiários a partir do quarto período. Então, a partir do quarto, a gente já começa a encontrar locais para fazer estágio. No início, assim, é mais difícil. Não precisa se desculpar. Pode fazer quantas perguntas você quiser. E eu estou muito feliz de saber que é o curso que você está vontade de fazer, porque é um curso incrível, sério. Eu não sei nem descrever. Eu acho que eu não consigo repassar o que é esse curso. Ele é incrível, ele é sério, é uma experiência única. Você não vai se arrepender. E eu tenho certeza que você vai conquistar isso, você vai conseguir e vai ser minha colega de trabalho. Você vai se apaixonar cada vez mais quando você começar a estudar, a trabalhar. A gente faz algumas visitas, né, no início, então pronto, eu fiz a visita ao SAMU, fiz a visita às casas do pessoal. Então, a partir dessas coisas, a gente vai vendo, a gente vai amando ainda mais, sabe? É muito incrível essa área. A gente saber que tem uma vida ali, né, com a gente é muito incrível. Pode fazer as perguntas que você quiser. Se quiser fazer mais, pode fazer mais, sério. Pode perguntar aí, que eu tenho até 4 horas para lhe responder. E eu vou lhe seguir no Insta para responder aquela sua pergunta, porque eu não sabia, né? E aí, tem mais alguma pergunta, gente? Gente. Uhum. Se eu já sei no que eu quero me especializar. Eu tenho muita vontade na área de oncologia, na área de UTI e urgência e emergência. São as 3 áreas que eu tenho mais interesse em me especializar. Mas ainda estou em dúvida porque eu também tenho muita vontade de fazer o concurso do Exército. Então, ainda tenho um tempinho para pensar, mas são essas 4 áreas: Exército, oncologia, UTI e urgência e emergência. Uma delas, se Deus quiser, vai dar certo. Mas se eu for fazer oncologia, é voltada para a pediatria. Oncologia pediátrica. E aí, na minha opinião, qual é a parte mais desafiadora da profissão? Eu acho que a parte mais desafiadora, na minha opinião, é enfrentar alguns. Eu acho que assim, são 2 coisas. Tanto a questão de a gente saber lidar com o psicológico, de não se envolver tanto, mas também não deixar de se envolver, de saber o momento que a gente tem que parar, de saber o momento que a gente tem que continuar, de conversar com o paciente, de conversar com a família. E eu acredito muito que essa é uma das partes mais desafiadoras, e a outra, a falta de reconhecimento, porque isso me entristece muito. E não só eu, né, mas todos os profissionais, porque é uma área que a gente merecia o máximo de reconhecimento possível, onde, não só financeiro, né, o reconhecimento da população, porque a gente está doando as nossas vidas para salvar as vidas das pessoas. A gente muitas vezes deixa de viver as nossas vidas, os nossos momentos, nossa família, para salvar eles. E eles não nos retribuem da forma correta. Então, eu acho que isso é bem difícil de lidar. Mas não é impossível e a gente vai conseguir mudar isso. Qual a área da enfermagem é a melhor em termos financeiros? A área de UTI e nefrologia. Mas também uns concursos voltados para Marinha, para PM, e aí o concurso deve ser. São
a melhor parte em termos financeiros. Como eu já falei, né? O salário deve ser 14 mil. Então, em termos financeiros, é o melhor salário para a enfermagem. Grey's Anatomy te influenciou a escolher a enfermagem. Grey's Anatomy me fez raiva. Muita raiva. Eu amo a Grey's Anatomy, gente. Mas eu tenho muita raiva daquela série. Porque no início eles sempre desmereciam muito as enfermeiras. E eu tinha muita raiva quando eu via isso. Eu ficava meio da vida. Eu não acredito não que eu gosto dessa série. Mas eu já queria fazer antes de assistir a série. Depois que eu assisti a série, eu queria mais ainda. E estudando e vendo a série, tem umas coisas que eu fico, vocês são muito sem noção, né? E tem outras coisas que eu fico, meu Deus, eu quero muito chegar pra fazer um negócio assim, entendeu? E aí, gente, espero que vocês mandarem mais perguntas. Medicina e enfermagem são cursos bastante parecidos em vários aspectos. Só que cada um tem sua individualidade, né? Na verdade, a enfermagem é o contato direto. A medicina já não tem tanto esse contato. Então, as diferenças assim que o enfermeiro faz fica mais, não sei nem a palavra de usar, né? O enfermeiro trabalha mais com o paciente, digamos assim, porque ele está ali administrando, acompanhando, etc. Mas são relativamente muito parecidas, principalmente por serem profissões que têm foco, né, de que é salvar as vidas das pessoas. É fácil conseguir intercâmbio na área? Eu pesquiso muito a respeito disso. E lá na UF tem as relações internacionais, que eles dão a oportunidade de a gente passar um semestre em uma universidade de algum país que seja referência para o nosso curso, que a nossa, inclusive, é Harvard, acho que se fala assim, nos Estados Unidos, né? Mas para a gente conseguir em si é um pouco concorrido, porque muitas pessoas querem, né? A gente precisa ter um padrão, umas notas um pouco altas, mas fora do curso, eu ainda não sei se é fácil conseguir. Assim, conseguir um intercâmbio de trabalho é muito fácil. Na área da saúde, especificamente, assim, não sei te falar, mas pela UFRN existem esses projetos e só que são muito concorridos, né? Quais países você acha que é melhor para assumir a profissão? Os Estados Unidos muito referência na área da saúde e países da Europa também são muito referência, que eles como é que eu posso falar? Eles têm um respeito um pouco mais elevado pela profissão, então isso facilita bastante tudo, né? E lá nos Estados Unidos, eu estava pesquisando recentemente, por isso que eu estou falando tanto nos Estados Unidos, porque eles são bem referência na área da enfermagem. E na Europa também. Minha tia mora lá, ela trabalha como enfermeira lá, em Portugal. E ela só fala bem. Então, e a gente também vê em muitos locais que são locais que valorizam a profissão. Que tipo de cirurgia você tem mais vontade de acompanhar? Como eu sou muito ansiosa para pagar urgência e emergência, eu acho que qualquer trauma vai ser muito, me dá muita ansiedade. Eu não tenho tanta vontade de cardiologia, mas eu tenho muita vontade de acompanhar qualquer cirurgia que seja relacionada a trauma. Muita vontade. Sério, muita vontade. Ou relacionada à oncologia, que também é outra área que eu tenho vontade de me especializar. É uma das áreas também que eu tenho vontade de acompanhar a cirurgia. Vocês pagam algumas matérias junto com os alunos de outros cursos de área da saúde? Sim, a gente paga o SACI e o POTI. São duas disciplinas.
Até agora só essa JUS, que é na UBS, posto de saúde, e a UBS é o posto de saúde, né? Paga junto enfermagem, medicina, nutrição, odonto, fisioterapia. Eu acho só esses cursos. Os cursos da área da saúde são esses daí, que pagam junto, no caso, né? Sim. E é muito, muito legal, sério, gente. Eu até pensei que fosse um pouco desconfortável, mas foi muito interessante, porque é uma oportunidade, né, de a gente entender que eu trabalho em equipe. A gente precisa de um ao outro. Então, eu achei muito interessante pagar essa disciplina. Eu não sei se nas outras universidades tem, mas eu sei que lá na UF tem. Ah, Grey's Anatomy é parecido com a realidade. Boa pergunta, Juninho. Algumas coisas, muito poucas coisas, são parecidas. Mas tem outras coisas que são meio. Nunca façam, entendeu? É pouca coisa que é parecido. É porque, na verdade, Grey's Anatomy é mais drama, né? Mais drama. Não é tanto a área da saúde em si. Mas tem algumas coisas que não façam jamais mesmo. Mas tem algumas pequenas coisas muito parecidas. Pouquíssimas coisas, na verdade. E só você assistindo assim, depois analisando, que você fica, isso daí, sem noção, viu? Aí depois você olha assim, isso daí é realidade, né? É difícil, mas não é muita coisa que é parecida, não. Mas é uma série legal, eu gosto. E aí, gente. Bom, gente, minha hora tá se acabando, meu tempo, mas queria falar a vocês que foi muito bom participar desse projeto e eu espero ver todos vocês como meus colegas de curso e de trabalho no futuro. De trabalho, cara, no futuro. Vocês vão adorar o curso, viu? Qualquer dúvida podem falar comigo. Então é isso, galera. Eu queria agradecer novamente, Samara, por sua disponibilidade. Queria agradecer também aos telespectadores da palestra de enfermagem, agradecer por sua audiência, sua paciência.